Olá, pessoal. Vídeo de aprovação no ar e esse cliente, ele teve uma negativa e está aqui para contar sobre a reaplicação e claro, né, se é um vídeo de aprovação, essa reaplicação teve uma aprovação e vou te dizer que em tempo recorde. Olha só, estou com o Pedro Andreata, ele é especialista financeiro, foi defendido como especialista financeiro aqui pela D4U, teve um ano, digamos assim, bem movimentado, né, Pedro? Sim. Foi tudo muito rápido com ele, e eu vou deixar ele contar um pouquinho para vocês quem que é ele, qual o background profissional dele, por que que ele foi um EB2NW aprovado. Bom, obrigado primeiro pela oportunidade, Paula. Como você já disse, meu nome é Pedro, eu sou de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Eu sou formado em economia, fui formado no ano de 2015, e depois em 2020, 2021, eu fiz uma pós-graduação na área de investimentos e private banking. Eu dei início no processo, no pleito, né, na construção do pleito do EB2NW com a D4U em julho de 2021, se não me engano, após algumas pesquisas, né? Na verdade, eu já tinha, desde os meus 15, 16 anos, eu tinha o sonho de imigrar um dia para um país, mas eu não sabia em qual país eu iria, né? E esse sonho foi meio que passando, fui para a faculdade, depois entrei num relacionamento, por alguns problemas acabou não dando certo depois de uns anos, e aí em 2020 esse sonho reativou. E, e aí eu comecei a fazer algumas pesquisas na internet de alguns países, né? Na época eu já tinha também a cidadania italiana, mas eu acabei optando pelos Estados Unidos, por uma questão de oportunidades, né? Das pesquisas que eu levantei, questão de trabalho, qualidade de vida, o que o país oferece para as pessoas, eu identifiquei que talvez seria o melhor lugar para eu estar tentando imigrar. E aí eu comecei a correr atrás de como tornar isso possível, estando legalmente no país, né? Porque em nenhum momento eu gostaria de ficar ilegal e correr o risco de, por exemplo, não poder voltar para o meu país de origem, visitar a família, ou se um dia acontecesse alguma coisa, eu ter que correr às pressas também e não poder voltar. E aí eu vi aquela questão que a D4U fala, temos mais de 180 tipos de vistos nos Estados Unidos, você pode... Pensei na possibilidade do visto de estudante, só que não seria um visto que eu poderia ficar lá tranquilamente, digamos assim, né? Seria um visto que eu estaria preso aos estudos, eu teria que estar estudando sempre para eu poder ficar legalmente e que ele não me daria acesso ao Green Card. E aí, após algumas pesquisas, eu encontrei a Letícia, né? A Letícia Zalewski. E aí ela que me abriu os olhos nas postagens dela, tal. Nunca tinha tido nenhum tipo de contato, mas as postagens e o marketing que ela fazia, né, junto com a D4U, me abriu os olhos para o EB2NW. E aí foi quando eu resolvi entrar em contato com ela. Se eu não me engano, foi final de 2020 que eu fiz a primeira consulta, né? Pedi para ela fazer a análise do meu currículo para ver se existia possibilidade, né, se eu era elegível. Depois de uns 2 dias, mais ou menos, ela me respondeu, confirmando que eu era. E aí eu comecei a alimentar o sonho, né? Porque tinha questão de valores também, não é barato. Para quem mora no Brasil sabe que tem a questão do câmbio. E aí comecei a me programar. E em julho de 2021 resolvi fechar com a D4U. Né? Construímos o pleito em 3 meses, mais ou menos. Em 26 de outubro de 2021 nós aplicamos. E aí começou aquela saga de espera, não sabemos se vai ser aprovado, se não vai. E em fevereiro de 2022, recebi uma RFE, né? Na época até mostrei para minha namorada, falei, nossa, olha que legal, veio uma RFE, então significa que, tipo, o meu background profissional, o meu background acadêmico é relevante, né, para esse tipo de visto. E eu não citei antes, mas atualmente eu trabalho, atualmente não, né, desde sempre, eu tenho 11 anos no mercado financeiro, né, trabalho numa instituição bancária aqui no Brasil, se não for a primeira, é a segunda maior instituição financeira do Brasil.
e sempre trabalhei na área administrativa, né? Sou formado em economia, mas nunca atuei na área comercial, sempre na área administrativa. E aí, depois da RFE, nós fizemos a defesa, né? Aplicamos, se não me engano, em maio de 2022. 25 dias mais ou menos depois, eu fui negado, né? Veio a negativa, e aí vem junto com a negativa toda aquela frustração, né? De, poxa, mas e agora? Tipo, eu sabia que eu tinha a opção de fazer refile, né? Junto com a For You, estava incluso nos custos que a gente paga inicialmente, mas a frustração era enorme. Eu falava, ué, mas se eu não fui aprovado uma vez, a chance de eu ser aprovado a segunda também é baixa, né? Uhum. Mesmo existindo aquele negócio de, não, o seu refile vai cair na mão de outro analista, existe a chance sim. E aí entra a G4U, né? Quando eu tive o refile, todos me acalmaram, me tranquilizaram, principalmente a doutora Carla, né? Algumas semanas depois que chegou a negativa. Eu fiz uma chamada de vídeo com ela, e aí ela me tranquilizou bastante. Ela falou, Pedro, fica tranquilo, você ainda tem chances, né? Não é à toa que a gente aceitou o seu currículo, né? Aqui a gente faz uma análise muito criteriosa, não são todos os currículos que a gente aceita, são só realmente aqueles que a gente vê que existe a possibilidade, né? Porque a gente não vai fazer um cliente investir tudo o que está investindo para que depois não seja aprovado e o cliente fique a ver navios e aqui o escritório também perca a credibilidade, né? Eu confiei nela, falei, não, então tudo bem, vamos para frente, vamos avançar. E aí fizemos, construímos, né, todo o refile, corri atrás de toda a documentação que me pediram. Existia também a questão de, poxa, eu não... depois de todo o investimento que eu fiz no primeiro pleito, é difícil fazer o mesmo, não o mesmo investimento, mas reinvestir, né, no refile, porque você fica com aquela pulga atrás da orelha. Será que eu vou investir tanto e depois ele vai ser negado de novo? Aí tudo que eu investi vai ser jogado fora? Então, eu não estava disposto a também arcar com muitas despesas, né? Com construção de muitos novos documentos ou traduções, etc. Acabou que foi um processo tranquilo, não sofri muito nesse quesito. E aplicamos, né? Aplicamos dia 25 de setembro de 2022. E no dia 26 de outubro de 2022, exatos um ano depois da primeira aplicação, veio a aprovação, em 29 dias, né? Sem RFE, sem NOID, sem nada. E aí foi o momento que eu recebi a sua ligação, contando. Eu já tinha, na verdade, alguns minutos antes, visto, né, a aprovação no próprio aplicativo da For You. Eu estava no meu trabalho, estava em horário de almoço, peguei o celular para responder umas mensagens no WhatsApp. Quando eu vi a atualização, apareceu na notificação, assim, na tela inicial do celular. Aprovação do I-140, aguardando entrevista. Eu fiquei meio em choque, eu olhei assim, eu fiquei acho que um minuto parado. Eu falei, não é possível. Aí já me deu já fiquei pálido, entrei numa sala lá no meu trabalho, e aí fui realmente ver se era verdade mesmo. Entrei no aplicativo da USCIS e atualizei, veio realmente a aprovação lá, o verdinho. Aí foi aquele desespero, liguei para a família, contando, namorada, você começa a chorar, você fica emocionado, de felicidade mesmo, tal. E aí poucos minutos depois você já me ligou. Quando você me ligou também que eu não me aguentava, estava chorando, tal. Você estava no momento que eu percebi que você tinha acabado de ver a notícia, né? Sim. Ai, Pedro, olha, tudo que você relatou é bem isso mesmo, né? Começando ali falando do que a Carla te disse, né? Que a gente realmente, na For You, a gente diz não para muitos clientes. Muitos clientes, né? Por quê? Não é um fator de precisamos de clientes, sim, é óbvio, isso aqui é um negócio, precisa pagar funcionário, precisa se sustentar, aluguel, blá blá blá. Mas é o nosso nome, né? Não é uma responsabilidade com a vida da pessoa, com o investimento da pessoa, e é uma responsabilidade interna com a credibilidade da empresa. Então, quando a gente fala para o cliente, sim, você pode ser elegível ao visto, porque a gente não pode afirmar 100%, porque é o agente de imigração que vai te avaliar, a gente sabe que a pessoa pode ser elegível a esse visto que leva ao Green Card,
né? E quando a gente fala para o cliente, olha, ainda não, porque às vezes não é um não definitivo, e é isso que a gente deixa bem claro. Às vezes a gente fala, olha, para o EB2 você não está pronto, talvez para o EB3 com um sponsor, mas se você ainda quer tentar o EB2, se prepara, né? Ou espera mais alguns anos para completar o tempo de experiência, ou faz um MBA para você poder inserir no seu currículo e o seu currículo ficar mais forte. Então, a gente tem esse trabalho aqui também de fazer essa assessoria para passar os caminhos. Então, ainda bem que você escutou a doutora Carla, ainda bem que você deixou a gente fazer esse refile. A D4U, ela não tem história de negativa de refile, né? Sim. Graças a Deus, continuamos imunes aos refiles, né? A doutora Carla me falou mesmo, ela falou, Pedro, nós temos poucos refiles, né, alguns ainda em análise, mas as finalizações dos refiles que a gente tem são 100% de aprovação. Nisso me veio o estalo, eu falei, opa, peraí, então realmente confiar no que eles estão me falando e vamos para cima. Sim, sim, que bom que deu certo, que bom que você confiou. E isso, gente, eu quero deixar para quem está ouvindo a gente, é isso, né? Quando eu convidei o Pedro para vir aqui contar a história dele, foi exatamente por conta do Refile. Eu acho que vocês podem achar na nossas playlists outras pessoas da área dele, né? Outras pessoas do mercado financeiro, né? Com a formação em economia, né? Mas a gente tem poucas negativas, né? Poucos refiles, e os refiles que a gente tem são aprovados. Não pode perder a esperança. O que a gente fala é o seguinte: a gente vai soltar da sua mão só se você quiser, mas a gente fica com vocês até vocês terem o green card. Basta vocês estarem dispostos, porque tem gente também, Pedro, que fala, não quero mais, como você pensou e talvez não querer. Tem Uhum. gente que fala assim, não estou disposto, está no Brasil, né? Tem lá um emprego bacana, e fala, não quero mais passar por isso, não sei se é isso que eu quero, né? E aí ele abandona a opção de fazer a reaplicação. Então, é isso. Eu acho que esse é um recado que fica, né? Acho que se você tem um sonho, tem um objetivo de morar nos Estados Unidos, quer ter mais qualidade de vida, quer ter outras oportunidades profissionais, é os Estados Unidos que você quer, você pode ser elegível visto, tem que insistir. E o Pedro, os custos que ele teve, né, depois com a reaplicação, foram custos de documentação. Qual foi o? Ele não teve custo nenhum. Pode confirmar isso, Pedro? Exato, isso mesmo. Eu tive custo com a reaplicação do caso, o custo da imigração, né? Porque esse não tem como Isso. As realmente. taxas imigratórias, é isso. E as taxas imigratórias e provavelmente tradução, né? Foi isso? Tradução, e que são traduções simples, né? Traduções mais de documentos de empresa, que realmente não tem como a gente fugir disso. São documentos que a gente tem que atualizar no pleito e que, infelizmente, a gente tem que arcar, não tem jeito. É. Mas Mas olha só, o salário do Pedro, eu vou contar aqui para vocês. Quando ele chega aqui nos Estados Unidos, em 2 meses de salário dele, vai, no máximo 3, dependendo da região que ele vai, porque cada estado paga de um jeito, paga um salário diferente. O Pedro já quitou, já esqueceu o investimento que ele fez, né, Pedro? Fora os benefícios que estão embutidos, né, Pedro, nessa vinda para os Estados Unidos. Então, agora o Pedro, ele vai. Qual que é agora o trâmite, né? Então, Pedro teve esse número cabalístico aí, 26 de outubro, né, Pedro? exato. Ele vai agora ser encaminhado para o consulado americano no Brasil. Eu acho que você está onde mesmo? Você falou em São Paulo? Ah, você vai ter que fazer entrevista. Rio de Vai fazer entrevista no Rio de Janeiro, dando tudo certo lá. Tem um processo aí no meio do caminho, Janeiro. mas dando tudo certo lá, ele vai receber na casa dele o pleito dele, que ele vai ter aí acesso agora fisicamente ao pleito. Ele vai receber um envelope que ele só vai poder abrir aqui no aeroporto. Né? Ele não, na verdade, o agente de imigração que vai abrir, ele não pode abrir esse envelope. Uhum. No passaporte dele vai ter ali o visto de imigrante, porque agora ele é um imigrante. Quando você tem um visto de turista, um visto de estudante, esse visto entra na categoria não imigrante, porque a pessoa não vai morar nos Estados Unidos. Agora, o Pedro vai ter um visto de imigrante no passaporte, porque o Green Card vai chegar na casa dele, ou aqui na D4U, nos Estados Unidos. Ele não é emitido fora do território americano. Então, mais alguns meses aí para a gente acabar, né, de montar esse planejamento de vinda aqui, né, para os Estados Unidos, e o Pedro já vai receber o Green Card quando ele chegar em solo americano, depois de uns 40 dias, 45 dias. Exato. E junto com com essa aprovação, veio também a notícia de que
eu vou investir na criação de uma família, né? Porque Olha, eu que já tinha um legal! relacionamento no início da aplicação do Pleito, né? Eu apliquei o Pleito sozinho, né? Quando eu ainda estava realmente solteiro. E aí, após a aprovação, eu conversei com ela, ela também aprovou, então a gente vai se casar e a gente pretende ir juntos, né? E aí, consequentemente, a gente vai incluir ela agora no Pleito. Poxa, ô Pedro, esses últimos 2 anos seus foi movimentado na sua vida, então, né? Muito, foram. É aquela coisa, são sonhos que a gente constrói na vida e que, às vezes, no meio do caminho, a gente precisa interromper os sonhos, né? Por alguns problemas, a gente precisa parar e deixar eles para depois, mas que se a gente tiver perseverança, dedicação e coragem, a gente consegue correr atrás, né? E aí foi um sonho que foi reativado em mim e que agora, com a minha parceira de vida, vai ser colocado à prova, né? Vai ser concluído. Legal. Que bom, estou muito feliz por vocês. Eu quero te agradecer, não só por ter vindo aqui, mas por ter confiado na gente, ter confiado no seu projeto, no seu investimento de vida, né? Você agora é um residente permanente nos Estados Unidos, tem aí uma nova história, um novo livro para você escrever, e a gente, né, aqui da Foi, eu desejo que você seja muito feliz nessa nova jornada. Eu que agradeço. Muito legal. Obrigado, Paula. Eu agradeço a todos da For You. Não tem nem como eu nomear, porque com certeza eu esqueceria alguém, porque tanto no primeiro pleito quanto no segundo, mudaram os funcionários, né, que passam ali, que mexem no pleito, que ajudam na construção, que vão te mandando e-mail. Então, são muitos funcionários que eu tive contato, né? E eu tenho, inclusive, o e-mail de todos salvos, né? Eu criei uma pasta no meu e-mail só de For You. Então, eu tenho, com certeza, eu falo, quando eu for para os Estados Unidos, o primeiro lugar que eu quero pousar é na Flórida, porque eu Ah, escritórios, eu quero conhecer o pessoal, quero poder agradecer pessoalmente. Quem está muito longe, igual a gente aqui, quando a gente aplica consular no Brasil, a gente acaba não tendo muito contato com vocês, né? Tem contato mais por e-mail, uhum. WhatsApp, às vezes videochamada, mas nada melhor do que poder ir aí e agradecer vocês pessoalmente. Vou estar esperando, quero bem receber o seu green card aqui. Com Olha certeza. só, faz um checklist, porque tá todo mundo aqui, ninguém saiu da de Foi Eu. Bom, o pessoal que está em casa, é isso. Essa é uma história um pouquinho diferente do que a gente costuma contar aqui, né? Teve uma reaplicação, isso é uma prova que é possível, sim, existe sim essa possibilidade. Pode reaplicar, não tem limite de reaplicações do EB2NW. E a gente está aqui para ajudar vocês a realizar esse sonho. Se você tem bacharelado, mais 5 anos de experiência, curso técnico, mais 10 anos de experiência, manda seu currículo para info@deforyouusa.com, que você pode ser elegível ao EB2NW, o visto que leva direto ao Green Card. Pedro já está aí pronto para essa nova jornada de vida, né, Pedro? Isso aí, se Deus quiser. Obrigada, pessoal. Semana que vem tem mais aprovação. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.